Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo desta quinta lição do trimestre. O tema é Nem eu te condeno, nem eu também te condeno. E nessa segunda-feira o nosso tópico, nosso título é Jesus revela o quadro real. Então, dando seguimento à história que estudamos ontem, a pergunta A traz o seguinte inquérito: como Jesus reagiu à falsidade dos fariseus? Então, a última parte do versículo 6 vem dizendo que, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Devido à sabedoria que Jesus tinha, ele olhou para aquela cena, olhou para o cenário, olhou para a vítima, analisou aquilo tudo, ele viu que ele estava numa situação que queriam algo para tramá-lo, olhou também para aqueles líderes, olhou para tudo aquilo em volta e fez um ato único. Abaixou e começou a escrever na areia. O que é interessante é que a capacidade de Jesus de fazer a gestão naquele momento foi incrível. A sabedoria divina que ele teve foi impressionante. Ele, então, lendo o coração daquelas pessoas, começou a escrever ali. E esses que eram os tais supostos guardiões, eles então começaram a ver ali a sua história escrito pelo dedo de Cristo. Eu fiquei imaginando Jesus começar a escrever vamos citar o nome do João, o João qualquer que estava ali, começar a escrever, ele começa a olhar aquilo e deixa eu sair daqui, que alguém pode perceber que esse é meu. Aquele saía, Jesus começava a escrever do outro, começava a escrever do outro. Eu sei que um a um, começando a olhar para aquilo, começou a ficar, de certa forma, o que se passa aqui, como é que esse homem sabe tudo isso. No coração deles, bem no fundo, eles sabiam isso, é divino, eles não conseguiam fazer isso, né? Então, ele não respondeu, ele inclinou, escreveu, e o próprio olhar que ele dava às pessoas, eu acho, fazia com que as pessoas recuassem, e com aquela pureza, aquele caráter perfeito, aquela maneira linda dele ser, eles sabiam que havia induzido essa mulher ao erro, eles sabiam que tinham provocado aquela situação toda, e Jesus não reagiu à provocação, simplesmente com sabedoria e discernimento divino, começou a escrever na areia. Então, nota-se aqui exatamente a ação de Jesus foi algo impressionante. A pergunta B: como Jesus revelou que os próprios acusadores não estavam limpos de pecado? O texto é bem claro. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguido da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava, então, ali no meio. Então, diante da insistência dos fariseus, Jesus disse, né? Não tem pecado? Abaixa, pega a pedra e manda. Só que aquele que talvez teve a intenção de jogar a pedra, olhou para o chão e falou, opa, eu não posso. E as palavras tocaram a consciência daqueles acusadores, e bem no fim, a culpa bateu, e com essa culpa foi saindo um atrás do outro. E as palavras que Jesus disse e falou começou a ecoar na cabeça dessas pessoas. Estava ali um a um, foi vendo por que e o que ele estava escrevendo no chão. E Jesus revelou então que eles também eram pecadores. Desmascarou completamente aquela falsidade que existia e diante dessas circunstâncias todas não ficou nenhum deles, ficou apenas a mulher sozinha diante daquele Salvador, cheio de compaixão para com ela. E agora a pergunta C é uma reflexão em geral, o que devemos nós aprender das palavras de Jesus àquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher? Então o texto vem bem direto ao ponto. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está diante do teu olho, irmão, ou do olho do teu irmão. Então, muitas vezes nós somos capazes de olhar naquilo que eu sou bom e acusar aquele que está errando no que eu sou bom.
mas não sou capaz de olhar naquele que é bom e eu estou errando naquilo que eu não sou. Então, tendenciosamente, nós nunca acusamos alguém do próprio erro que nós cometemos. Nós podemos confiar dos outros, que a gente julga os outros conforme a gente é. Isso é verdade. Então, você começa a julgar os outros naquilo que você pratica. Mas condenar alguém por aquilo que você não faz, porque senão você leva logo uma revertida. Vem logo para cima de você aquela condenação que você usou. Então nós temos tendenciosamente condenar o outro daquilo que nós somos melhores e ocultar aquilo que nós não somos piores. Mas como Jesus vê o coração e vê num contexto geral, o que ele disse é: cuidado com a trave que está no teu olho. Por mais que você não tenha esse tipo de trave no teu olho, não quer dizer que você pode acusar o outro. Pecado todos temos. Devemos ter a prudência ao lidar com isso. Então, é, a nota é bem clara, ela vem trazendo aqui, né? Eu posso fazer grandes coisas, posso envolver esse trabalho com sucesso. Aqueles que pensam que sabem tão bem como evitar erros, sou instruído a dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Vocês podem evitar falhas em alguns pontos, mas em outros tendem a cometer graves erros, que seriam muito difíceis de corrigir e trariam confusão à obra. Esses erros poderiam causar mais danos do que o de seus irmãos. Então é bem clara aqui a profetisa dizer que nós devemos ter muito cuidado, que é aquilo que eu já tinha comentado, nós acusamos os outros daquilo que nós não fazemos, só que nós às vezes fazemos coisas muito piores do que aquilo que estamos a acusar. Então aprender a não ser hipócrita e nem apressado em julgar os outros. E além disso, antes de nós corrigirmos a falha alheia, é necessário examinar profundamente a nós próprios, não pelos outros, e sim no espelho chamado a Palavra de Deus ou no espelho que tem a Cristo ali na frente dele. Então, nós vamos entender a nossa incapacidade e vamos ver que nós temos falhas graves que não vencemos e que temos é que ajudar as pessoas que têm falhas onde eu sou forte, naquilo que ela é fraca. E submeter ajuda naquilo que eu sou fraco às pessoas que são fortes. E isso vai funcionar bem. Aí vai conseguir uma unidade. Mesmo dentro do lar isso acontece. Às vezes o marido tem uma fraqueza, a mulher é forte. Às vezes o contrário. Um tem que ajudar o outro a superar-se e melhorar o ambiente familiar. E entre os filhos pode acontecer a mesma circunstância, a mesma situação. Então, antes de cometer falhas graves e acusações e tudo isso, devemos olhar para nós mesmos. Jesus ensina que nós devemos, então, agir com humildade, reconhecendo a nossa necessidade de graça e cuidado para não causar ainda mais dano do que aquilo que já é existente. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade tremenda para vencer uma dificuldade, mas está lutando, está ali firme, está tentando sair da dificuldade, e uma acusação mal feita, uma acusação diabólica, que é o diabo que traz essa ideia ao coração, pega no ânimo daquela pessoa e deixa ela tão desanimada que às vezes ela desiste. E o desistir vai ser culpa de quem acusou. Então devemos ter essa prudência, esse cuidado de animar. A pessoa tem um problema, vamos animá-la naquilo que ela é forte, vamos tentar ajudá-la com muito carinho, com muito amor, com muito jeito naquilo que ela mais precisa. Então, o que nós vemos nessas três perguntas é que Jesus, diante daquela armadilha que fizeram para ele revelou muita sabedoria, mas acima de tudo a compaixão. E mostrou que todos nós somos pecadores e todos necessitamos da sua misericórdia, da sua graça. E ao expor então a hipocrisia desses acusadores, ele nos ensina a não julgar os outros e sem antes reconhecer os nossos próprios erros e agir sempre com humildade, lembrando que estamos todos debaixo da graça de Cristo e nós devemos ter a mesma longanimidade e misericórdia para com aqueles que também estão errantes. Então, essa é a lição que tem para nós nesse dia, nessa lição dessa Jesus deixou ali nessas circunstâncias dessa senhora, dessa mulher que foi apanhada em adultério e a misericórdia que teve para com ela, e depois do decorrer da história nós vamos ver a bênção que foi Jesus ter tido misericórdia dela. E essa mesma bênção que foi para ela, nós temos que ser para as pessoas errantes. Ser uma bênção e nunca ser algo que vai desanimá-lo ainda mais. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude para reconhecer a nossa erro, nossa pecaminosidade, e lembrar da necessidade que estamos todos debaixo da graça de Cristo e necessitamos ajudar uns aos outros a vencer os nossos defeitos de caráter. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que isso aconteça em nossas vidas.